Bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o capítulo 6 do livro do Halliday, hoje nós vamos estudar um pouco sobre força de arrasto e velocidade terminal, ok? Bom, vamos começar pensando naquela velha situação de soltar uma maçã em uma pena, tá? No vácuo e no ar. Bom, quando eu solto ela no vácuo sem qualquer força de resistência do ar, eu observo que tanto a pena quanto a maçã caem exatamente juntas ao solo. Entretanto, quando eu vou soltá-las na presença do ar, eu percebo que a pena acaba chegando depois da maçã ao solo. Isso por quê? Porque existe, numa situação real, uma força de resistência do ar que atua tanto na maçã quanto na pena, só que elas acabam atuando de formas diferentes, com valores diferentes, tendo em vista os parâmetros que a gente precisa levar em consideração nesse tipo de análise, ok? Então, quando eu paro para pensar o que está acontecendo, você vai ter a força gravitacional agindo sobre o objeto, mas também você tem a força de resistência que vai agir sobre o objeto também, tá? E a minha preocupação, ou uma das preocupações, é o formato do objeto que está cortando o ar naquele jeito, cortando o fluido naquele momento, ele vai ter uma influência sobre a resistência do ar. Vamos parar para pensar aqui, ó. A pena, ela tem um comportamento, quando ela está se deslocando no meio do ar. A maçã, ela tem outro formato, e esses formatos aqui vão influenciar na minha resistência do ar, ok? Quando eu vou pensar em calcular a força de arrasto, e o Halliday chama a força de arrasto com a letra, a variável D, né? Essa força de arrasto, a equação dela é essa aqui, ó. O meio do coeficiente de arrasto vezes a massa específica do ar vezes a área da seção reta perpendicular à velocidade, vezes a velocidade ao quadrado. Quando ele fala a área da seção reta, então, por exemplo, aqui, ó, esse objeto, o ar está se deslocando para lá, então essa daqui seria a área que eu levaria em consideração. Aqui eu teria que levar em consideração essa área da metade da esfera, tá? Aqui eu teria que ver qual é a área que está efetivamente aqui, dando de cara para o vento, vamos dizer assim, ok? Então, eu tenho um coeficiente de arrasto, eu tenho uma massa específica do ar, eu tenho a área e eu tenho a velocidade ao quadrado. O Halliday, quando pegou essa equação aqui, e essas equações são muito específicas, né? Essa daqui é para quando eu tenho um objeto rombudo, um objeto que não é pontiagudo, ok? Então vamos lá. E aí, o que acontece com a força à medida com que a velocidade aumenta? Bom, então vamos lá. Se eu estou aqui no momento com uma velocidade igual a zero, lá assim que eu saltei do prédio, por exemplo, eu simplesmente vou ter a força gravitacional atuando sobre a minha pessoa. À medida com que a velocidade começa a aumentar, eu começo a perceber que a força de arrasto também aumenta, já que a força de arrasto depende do quadrado da minha velocidade, certo? Agora, se essa força continuasse aumentando inadvertidamente, eu ia perceber que daqui a pouco a força de arrasto estaria maior do que a força peso, e nesse caso, daqui a pouco esse objeto, ao invés de cair, estaria subindo. E a gente não observa isso, né? Então, o que acontece? Então, nesse caso aqui, eu teria uma situação de queda livre, tá? Se não houvesse a força de arrasto atuando, tá? Nesse caso aqui, se eu vou aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, já que ele está caindo, tá? Eu vou ter a força gravitacional, m vezes g, menos a força de arrasto, igual a massa vezes aceleração. Agora, se essa força não pode ficar crescendo inadvertidamente, vai chegar um limite em que a força de arrasto
é igual à força gravitacional. E se a força de arrasto é igual à força gravitacional, ou seja, vai ter um momento em que a aceleração desse objeto é zero, ele não aumenta mais o valor da sua velocidade, eu consigo chegar a uma equação onde a minha velocidade terminal ela vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a força gravitacional sobre o coeficiente de arrasto vezes a massa específica do ar vezes a área transversal à velocidade. Da onde que vem essa equação? Se eu paro para olhar, essa equação vem do seguinte, ó, tirando essa parte aqui, isso aqui eu igualo a força gravitacional, então esse 2 vai para lá multiplicando, isso aqui vai para lá dividindo, e esse ao quadrado vai para lá na forma de raiz quadrada. E aí eu consigo chegar nessa equação aqui, ok? Então, quando os objetos caem numa situação real, desde que tenha a possibilidade de atingir essa velocidade terminal, né? A partir daquele momento, essa velocidade vai ser sempre constante, certo? E o exemplo 6.03, ele fala da velocidade terminal de uma gota de chuva. Então, uma gota de chuva de raio 1,5 milímetros cai de uma nuvem que está a uma altura de 1.200 metros acima do solo. O coeficiente de arrasto da gota é 0,60. Suponha que a gota permanece esférica durante toda a queda. A massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico e a massa específica do ar é de 1,2 kg por metro cúbico. E aí vem a primeira pergunta. De acordo com a tabela 6.1, a gota atinge a velocidade terminal de cair após cair apenas alguns metros. Qual é essa velocidade terminal? Bom, a equação eu já copiei e coloquei aqui, mas agora vamos parar e pensar. Bom, 2 vezes a força gravitacional. A força gravitacional é massa vezes a aceleração gravitacional sobre coeficiente de arrasto que ele me deu, massa específica do ar que ele me deu e a área que ele também me deu, né? Que a gente consegue calcular, ok? Então, essa massa aqui é a minha primeira preocupação. A massa eu consigo calcular como sendo ρ vezes o volume. Tá? Agora, como é que eu calculo o volume de uma esfera? Então, o volume de uma esfera, então isso aqui é da água, né? O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, perceba que eu já tenho o raio, certo? Eu tenho a altura que ele está caindo, mas isso aqui é para a parte B. Tenho o coeficiente de arrasto e eu consigo chegar a essa equação. Então, quando eu vou organizar isso aqui, então a minha velocidade terminal ela vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a massa, só que a massa vai ser o ρ da água vezes o volume, que é 4/3 de πr ao cubo, vezes a aceleração gravitacional sobre o coeficiente de arrasto, vezes o ρ do ar, nesse caso, vezes a área. Agora, como é que eu vou calcular essa área que é perpendicular à velocidade? Bom, se eu me imaginar vendo essa gota caindo, eu vou ver essa gota caindo como se fosse uma circunferência. Como é que eu calculo a área de uma circunferência? πr ao quadrado. Então, se eu colocar aqui essa área perpendicular à velocidade como sendo πr ao quadrado e substituir todos esses valores, eu chego à conclusão de que a velocidade terminal dessa gota é de mais ou menos 7,4 metros por segundo, que é aproximadamente, né, multiplicando por 3,6, 27 km por hora. Só que na parte B, olha só o que ele pergunta. Qual seria a velocidade da gota imediatamente antes do impacto com o chão, se não existisse força de arrasto? Bom, se não existisse força de arrasto, a aceleração seria da queda livre, g. Então, se eu paro para olhar velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes o delta x, então a velocidade com que ele vai chegar lá no final vai ser, velocidade inicial é 0, aceleração 9,8
E nesse caso, ele está caindo de 1.200 metros de altura essa gota. Se você faz essas contas, você vai ver que essa gotinha vai chegar a uma velocidade de 153 metros por segundo, o que é aproximadamente igual a 550 quilômetros por hora. Você acha que essa gotinha, chegando a uma velocidade dessas, ela não causaria um estrago razoável? Para pensar uma chuva de granizo, se não tivesse força de resistência do ar. Esse granizo chegando a uma velocidade de 500 km por hora, o estrago que isso causaria. Senhores, mais uma vez terminamos aí mais uma parte dos nossos estudos, tá? Bons estudos para vocês aí, um grande abraço, tchau, tchau.